Salve! Voltando do trabalho hoje na escola pública, preciso fazer esse vídeo para organizar minhas ideias. Não sei se isso de fato vai pro ar. Além disso, estou um pouco resfriado, a voz está bem ruim, vocês me desculpem. Mas não tinha como não pensar essas coisas, né? É, bom, essa é a semana de planejamento, né? Semana é, triste para nós professores do ensino público, que já chegamos a ter um mês de férias no meio do ano e agora temos uma semana só, né? Os alunos têm 2 semanas de férias, nós temos uma só, porque uma dessa primeira semana é para planejamento, entre aspas, né? De, de, de aula, que geralmente é boa parte dele usado então para cursos de formação oferecidos pela gerência de ensino. Nada mais natural do que isso, uma vez que estamos com um novo ensino médio, tudo mudando na escola já há alguns anos, né, com vários problemas, e esse seria o momento fundamental, né, para tentar parar as arestas, né, para tentar ajudar os professores a implementar essa mudança tão grande e tão problemática em vários sentidos, e ao mesmo tempo para a própria gerência de ensino receber o feedback dos professores em relação a isso e tudo mais. Bom, por vários motivos, nada sai dessa maneira. Mas o que me leva a fazer esse vídeo hoje é a palestra que a gente teve, o encontro online que a gente teve agora de tarde, chamado Comunicação e Resolução de Conflitos, com a Laine Valgas. A Laine Valgas é bem conhecida aí porque é jornalista, né, do Jornal do Almoço aqui da RBS Santa Catarina, mas também é pesquisadora, né, na área de neurociência e de educação e um monte de outras coisas, e trouxe uma fala que bastante interessante sobre a questão do aspecto pessoal, a questão, né, da saúde, da, do conhecimento, da educação emocional voltada para os próprios professores, né? Então, eu sei que boa parte dos meus colegas aí vão discordar de mim e as reações hoje na sala de aula deixaram isso muito claro, assim como as reações pelo chat do YouTube na internet, que infelizmente proporcionaram aí um triste cenário de ofensas e comportamentos que eu não esperaria de colegas, né? Mas que é preciso entender o seu contexto também. Então, talvez muitos colegas vão estranhar o que eu vou dizer agora, mas eu gostei muito do conteúdo da palestra da Laine e a maneira como ela colocou essas questões, né? E o que ela traz são questões realmente difíceis para os professores, né, sobretudo do ensino público, assumirem, né, e levarem a sério. E então tem algumas coisas que eu queria dizer sobre esse vídeo, né? E vamos ver se eu consigo colocar todas elas em ordem, não são poucas, né? Em primeiro lugar, pessoal, é tudo verdade, tá? A maneira como a Lane traz, né, essa ideia de que nós precisamos nos voltar um pouco para o nosso interno, para o nosso interior, né, e entrar num processo aí de autocura, de autoconhecimento para poder ser professores melhores, né, é um fato, é um fato. É, eu tenho vídeos antigos sobre isso, né, naquela minha série Como Ensino Filosofia, estão disponíveis aí no meu subcanal do YouTube, né, e alguns deles falam justamente sobre isso, né, como que para a gente ser professor de verdade, a gente tem que estar num caminho de ser um ser humano de verdade, né, e que isso é um processo exigente, complicado, né? E é um processo muito difícil para quem está imerso, né, na rotina do ensino público, trabalhando 40, 50 horas e tudo mais, né? Mas focando um pouco sobre algumas coisas que a Alaine falou, né? Eu concordo que professores estão aí, sabe, entre os top 5 ou top 10 da lista de falta de autoconhecimento, de autocuidado e de habilidades emocionais. É, a gente acaba se apoiando num fato, né, um fato muito sério que é o cenário
caótico, né, de desmonte do ensino público no Brasil e como é difícil a nossa profissão, como a gente ganha pouco, né, como a gente é muitas vezes ridicularizado pelos dirigentes públicos e mais recentemente pelas famílias também e tudo mais. A gente acaba se apoiando nesse tipo de coisa para justificar, né, uma atitude de que a gente faz o melhor que pode e de que a gente, de fato, não tem condições aí de entrar em questões mais sutis, questões mais relacionadas a esse tipo de coisa, né? Então, é mais ou menos você pensar que, pô, para alguém que está com problemas seríssimos, né, com a sua casa pegando fogo, e você, né, diz a essa pessoa que ela deveria relaxar e meditar mais, ou algo desse tipo. É uma coisa parecida, o tipo de reação, eu acho que vai mais ou menos nessa direção, né? É claro que nós temos problemas seríssimos, mas infelizmente, o fato é que, enquanto professores, estamos realmente muito doentes, né? Estamos realmente muito desgastados e todo esse contexto sociopolítico e econômico faz parte disso, mas acabamos nos apoiando muito, né, nisso, para não olhar para dentro, para não olhar para si, né, para não tentar encontrar uma quietude e um caminho de melhora interior mesmo, de melhora interna que pode proporcionar alguma melhora externa, mesmo nesse contexto de caos, assim, mesmo nesse contexto difícil, né? É, Outro ponto é que muito da reflexão que a Lani Vargas trouxe sobre o funcionamento do nosso cérebro, do ponto de vista, né, das descobertas de ponta da neurociência, né, isso traz profundas implicações para o modo como a gente entende o mundo, entende a nós mesmos, né, a partir de um viés que a gente poderia chamar de novo paradigmático, para usar o termo da Maria Esteves Vasconcelos, que é uma pesquisadora bem importante nessa área da epistemologia aí. A ideia de que, de fato, a ciência de vanguarda tem mostrado algumas coisas que a espiritualidade, né, milenar já traz, né, dentro de várias linhas, né, que é a conexão, né, daquilo que a gente julga estar dentro com aquilo que a gente julga estar fora, e a maneira como a gente, né, produz e ajuda a produzir a nossa realidade a partir daquilo que a gente pensa, que a gente sente e tudo mais. Então, toda essa reflexão que ela traz, né, eu ouvi muita gente dizendo, né, e colocando, pô, isso é pseudociência, né, ela está trazendo questões aí que de fato são muito polêmicas, né, e levantam várias questões e que de fato sustentam uma abertura, assim, a possibilidade de desvio para uma pseudociência, para charlatanismo de todas as ordens, mas que em seu núcleo estão na ponta aí, né, do que nós sabemos em termos científicos, seja do ponto de vista da neurociência, do ponto de vista da microfísica, seja do ponto de vista da biologia, da cognição e por aí vai, né? Um pouco do meu projeto de doutorado toca nessas questões aí. Então, todo o contexto que a Elaine traz de fato, se você acompanha um pouco do desenrolar aí das descobertas científicas, não só as descobertas, mas sobretudo as implicações filosóficas que algumas dessas descobertas trazem, você vai ver que o que ela está falando não está fora, não. É, e ela traz uma outra coisa difícil para a gente lidar enquanto professores, que é o papel dos nossos traumas, né, e crenças limitantes, e como ele é decisivo no nosso comportamento, né, e como isso afeta a nossa relação com os alunos e os embates que a gente acaba travando no dia a dia. Então, de fato, você vai ser um professor bem melhor e mais satisfeito, né, se você mesmo estiver no caminho da cura, no caminho de ser uma pessoa melhor, independente de quanto você ganhe, de como está a sua situação material. Isso é um fato, né? Agora, o problema é que o contexto socioeconômico e político no qual essa fala tão rica da Laine nos chega, enquanto professores, né, prontos para sair de férias e obrigados a ficar mais uma semana na escola, assistindo vídeos que muitas vezes não fazem sentido, como diferente desse, por exemplo, o contexto no qual chega ele é incompatível com o tema que ela vem tratar, entende? Assim, diante de um cenário de sucateamento geral da educação pública, né, de décadas para cá e que se intensificou muito aí nos 5 anos para cá, né,
Quer dizer, uma fala tão rica, ela acaba assumindo um tom altamente paternalista, sabe? E realmente chega aos ouvidos dos meus colegas como uma afronta, né? A ideia de que, pô, você tem que vamos deixar de lado agora, né, o fato de que a sua escola está caindo, de que você ganha mal, de que você é obrigado a trabalhar como um condenado, né? E vamos nos voltar para a sua criança interior e tratar dela, porque tratando dela você vai tratar melhor dos outros. Sim, isso tem a sua legitimidade, mas do ponto de vista de quem está do lado de cá, isso acaba soando como uma coisa altamente, até provocativa mesmo, né? Então, eu reconheço totalmente a validade da fala da Laine e a boa intenção dela que pude sentir na sua fala, expondo, realmente se expondo como pessoa, contando coisas da sua vida, que eu achei muito válida, uma fala muito bem trabalhada, né? Mas essa abordagem meio coach motivacional, né, que quando ela acaba sendo usada como uma finalidade política, em alguma medida, ela acaba se tornando insuportável, né, para quem tem sofrido com esse tipo de política, né? É óbvio, quer dizer, talvez os próprios interesses da Secretaria de Educação do Estado também possam ser boas no sentido de trazer algo que some para os professores, e para mim somou muito a fala dela, né? Mas alguém coloca lá nos comentários do YouTube que, olha, o meu problema mais sério aqui é o vale alimentação, né? Quer dizer, e de fato é um problema para nós, quanto a gente está ganhando, a maneira como a gente está trabalhando, as condições, e tudo isso cria aí um ambiente muito difícil de interação, um ambiente de animosidade muito sério, né? Para mim foi uma triste cena, né? Ver as pessoas tão indignadas a ponto de não poderem absorver uma mensagem que de fato é muito importante, né? E que muitos de nós não querem encarar. Se nós estamos doentes, tem a ver sim com todo o contexto de trabalho, mas isso não nos exime, não, sabe, da nossa tarefa de crescimento interior que a gente está jogando para baixo do tapete, está mascarando através de remédios, está mascarando através de doenças, está mascarando através de relações tóxicas em casa e na escola e tudo mais. Enfim, né? Todo esse embate, para terminar, me lembrou muito, essa situação na qual eu passei hoje, me lembrou muito dos meus estudos, da minha pesquisa, né? Da oposição, assim, no contexto da filosofia ambiental, ou da ecofilosofia, né? A filosofia relacionada à crise ecológica, que surgiu na década de 70, são as coisas que eu estudo no projeto de doutorado, e dentro dessa linha de pensamento, surgiram aí no meio dos anos 80 duas correntes de pensamento muito importantes e muito influentes, que até hoje tem muito a nos dizer, né? Por um lado, a ecologia profunda e, por outro lado, a ecologia social. A ecologia profunda ela veio trazer uma mensagem fantástica e, de fato, virou uma chave para muitas pessoas, né? Que é a ideia de que nós nos separamos completamente do mundo natural, né? Então, de que nós precisamos reaver essa conexão com o mundo natural, e uma vez que a gente consegue expandir a nossa identificação com a natureza mais que humana, quer dizer, isso tudo que nos cerca, a gente passa a ver as coisas de uma maneira completamente diferente, em termos paradigmáticos mesmo, né? Entender que não existe separação entre o eu e o mundo fora de mim, quer dizer, que esse esquema tem o humano, né, e tem o meio ambiente, que esse esquema é furado, quer dizer, que nós realmente somos o ambiente é a nós mesmos. E nós podemos expandir a nossa identificação pessoal, né, muito além do nosso corpo, da nossa consciência, da nossa família, da nossa nação, e abarcar tudo que vive, né, toda a natureza. Então, esse tipo de fala, esse tipo de discurso trouxe uma metafísica, né, ecológica profunda e que realmente fez uma certa virada dentro da filosofia ambiental ali no meio dos anos 80 e tinha muito a dizer. Agora, por outro lado, quer dizer, a ecologia social, né, um grande pensador aí como Murray Bookchin, por exemplo, né, que era aquela ecologia que o pensamento ecologista que não se deixou esquecer, né, de todo o aspecto da desigualdade social, quer dizer, da opressão
dos ricos sobre os pobres, das corporações, né, assim, dilapidando o meio ambiente de uma maneira voraz, de como os governos apoiam essas corporações, que todo esse contexto político-social, tudo isso era muito importante. E que se a gente acaba entrando nessa onda de simplesmente trabalhar a nossa conexão interna com a natureza, a gente pode acabar se tornando meio ingênuo, a gente pode acabar perdendo o pé de uma questão que é política, né? A questão de proteger a natureza é uma questão política, né, que traz situações de opressão, né, de aproveitamento daqueles que têm mais em cima daqueles que têm menos. Então me pareceu muito, sabe, para os teóricos da ecologia social, toda aquela maneira de pensamento da ecologia profunda soou como uma coisa altamente ingênua e ridícula, na verdade, né? Porque os problemas sociais estão aí, eles não acabam simplesmente porque a gente se conecta enquanto pessoas, enquanto indivíduo com um todo, né? E de fato isso deu muito o que falar. Agora, de um certo ponto de vista, também, né, tem um outro lado, o lado da ecologia profunda que percebe o seguinte, que você, se você colocar toda essa energia nesse embate político, né, você pode ser que você passe a sua vida lutando contra corporações, assinando petições, participando de passeatas e de reuniões e esqueça de fazer o trabalho interno aqui e aqui, né? E esqueça de se conectar de fato com esse mundo e passar a viver de uma maneira realmente diferente, né? E expandir isso para quem está ao seu redor, através do exemplo, através de uma outra maneira de ser e de viver. E, querendo ou não, você acaba também estando dentro do sistema e não conseguindo transformar ele estruturalmente, embora suas intenções sejam as melhores possíveis. Enfim, não tem uma resposta para isso, sabe? Quem está certo? Ecologia profunda, ecologia social. Assim como não tem uma resposta para o que aconteceu hoje à tarde, assim, ó, quem está certo, sabe? Assim, quer dizer, a Laine Valgas com a sua fala, né, assim, bastante rica e bastante sofisticada, né, trazendo essa ideia de que nós precisamos olhar para nós mesmos e crescer interiormente para poder nos tornar melhores educadores e até resolver o nosso problema com o Estado mesmo, né? Com a instituição educacional de nos fazer ouvir, nos fazer entender, nos fazer representar sem ser através da luta, do embate, né? Ou se quem está certo são os professores, né? Que de fato olham essa fala e falam, meu Deus, eu quero saber do vale alimentação, cara. Eu quero saber de que, né, preciso saber de como a minha situação material vai melhorar, porque tá difícil, tá difícil. Estamos ganhando cada vez menos, né? E estamos assim sendo massacrados por leis, por burocracias, né? Por coisas absurdas, assim. Enfim, cara, já falei um monte. Esse vídeo era para ser assim mesmo, extremamente aporético, mas espero que essas palavras possam ressoar para vocês aí, se interessou ou não, se você é professor do estado ou não, é, comenta aí nos comentários, né? Deixa alguma mensagem e veja como é que bateu essas ideias para você. Salve aí, até mais.